Olá, eu sou o Ratorujo e hoje mais uma vez com Daggerheart. Nossa, Ratorujo, você tá falando bastante de Daggerheart. Então, eu gosto do jogo, né? E eu estou, na verdade, querendo começar aqui no canal uma série daquelas dos diários, que são campanhas que eu jogo solo, jogando solo Daggerheart, e também quero jogar solo, não dá pra ver aqui no vídeo porque corta, ele tá em cima, Vampira Máscara 5ª edição. Na verdade, deixa eu fazer assim, pra vocês foi instantâneo. Aqui, ó, Vampira Máscara 5ª edição. Eu tenho o livro de luxo, que é bonitão. Então, eu quero jogar esses dois jogos. Como eu não tô conseguindo nenhum grupo pra jogar, meus amigos todos querem jogar outras coisas, eu decidi jogar solo. E esse é um dos lados bons de jogar solo. Então, nesse vídeo, nós vamos eu vou criar pra vocês, um personagem de Daggerheart, que é o meu personagem, que há muito tempo eu quero jogar com ele, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. Eu nem tenho a ficha dele, eu só tenho a ideia dele aqui. E nós vamos fazer a ficha juntos, que é esse camaradinho aqui. Legal, né? Gostaram da imagem que eu fiz? Sim, é a imagem de A. O nome dele é Fiore di Monti. É o nome que eu pensei pra esse personagem. Na época, tava tendo uma mesa de Daggerheart. Ia ter, né? Ameaçaram de começar uma mesa de Daggerheart no Discord do Fogo na Dungeon, mas não foi o pessoal do Fogo na Dungeon, foi no Discord deles. Que ia ter uma mesa com um cenário, um dos cenários que tem no livro base, que eu posso mostrar aqui pra vocês. Que é esse cenário aqui. 5 estandartes em chamas. É um cenário do Daggerheart focado em tramas políticas, né? Em brigas entre várias facções, entre vários reinos. E o Fiore di Monti, o meu personagemzinho, ele seria um bardo beletrista. Já vou chegar em tudo isso. Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo. Que ele tem como foco reportar guerras, reportar conflitos. Ele estaria no meio dos conflitos para pegar registros em primeira mão e fazer o nome dele e também acabar afetando a guerra como um todo. Mas nunca aconteceu, então vamos criar o personagem e depois eu vou fazer um solo, jogar uma mini campanha solo aqui de poucos episódios com o Fiore di Monti. Então vamos, sem mais enrolações, solta logo essa vinheta. E esse não é um vídeo do Por Trás RPG. É o último vídeo do Por Trás RPG da Daggerheart. Depois disso vai começar o vídeo do diário do Fiore di Monti. Então esse vai ter a abertura do Por Trás RPG. Ah, vai, solta logo essa vinheta. Muito bem, seguindo aqui o passo a passo que está no livro de regras, temos os passos para criar o seu personagem. Sendo que o primeiro passo para criar o personagem é escolher a sua classe. Daggerheart tem um total de... Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes. Que são Bardo, o Mago, Druida, Feiticeiro, Guardião, Guerreiro, Ladino, Patrulheiro e Serafim. Mas você só jogou D&D? Algumas classes são bem parecidas, outras são bem diferentes. Cada classe tem só 2 subclasses e eu adoro isso. Uma coisa que eu não tô gostando da Daggerheart é que eles estão trabalhando em lançar novas classes ao invés de lançar novas subclasses. Eu prefiro que eles trabalhem em novas subclasses e não em novas classes. Mas não vou aprofundar isso nesse vídeo. Não é um vídeo para falar dos pontos negativos de como tá ainda o desenvolvimento do Daggerheart, das expansões e tal. Vamos ver. O classe que eu escolhi pro Fiore di Monti é o Bardo. Eu vou até pegar a carta do Bardo aqui, mas vocês já estão vendo aqui que o Bardo tem 2 subclasses, que são o Beletrista, que para cativar multidões com as suas palavras, ou um Trovador, para tecer canções que fortalecem os aliados. Bonito, né? Então, só explicando essas 2 subclasses do Bardo. O Beletrista, só um momento, tá difícil de tirar a carta sem estourar o meu livro, porque eu pus as cartas assim. Eu tirei daquela caixa e coloquei aqui. Mas eu ainda não peguei o jeito de mexer nesse negócio. Tô apanhando. Sai daqui. Beleza. Vamos. Tirei as cartas do Beletrista e do Trovador. Muito bem. Vamos aqui pro capítulo do Beletrista e do Trovador. Só um segundo. Estamos aqui no capítulo do Bardo, onde nós temos a subclasse Beletrista. Vou até marcar aqui, ó, Beletrista, que tá aqui. No caso, o Beletrista tem uma habilidade... Todas as subclasses têm uma habilidade fundamental. E aqui tem as informações da classe como um todo. Vou abrir a minha ficha. Aqui está a minha ficha. E lá na minha classe eu vou colocar Bardo e Beletrista.
eu vou escolher a classe Beletrista. Qual é a diferença do Beletrista? Beletrista é o bardo escritor, poeta, mestre das palavras, enquanto o trovador é o bardo que toca, que faz música, se apresenta, é o artista de apresentação. Cada habilidade, cada subclasse tem uma habilidade fundamental, ou seja, é a habilidade que você ganha para escolher essa subclasse, uma habilidade de segundo nível, que é... esqueci o termo. Caramba, deu branco. Na verdade, eu posso só fazer isso aqui, né? Eu sou meio burro. Então, aqui, uma habilidade fundamental, uma habilidade de especialização e uma habilidade de maestria. Mas a especialização você só pega no nível 5 ou mais, e a maestria você só pega no nível 6, 7, 8 ou mais, entendeu? Que é quando você muda de tier. Esse jogo ele trabalha 4 tiers. Tier 1, que é o level 1, Tier 2, que vai 2, 3 e 4, Tier 3, que são os levels 5, 6 e 7, e Tier 4, que são os levels 8, 9 e 10. Então, quando você vai pro Tier 3 e pro Tier 4, você pode melhorar a habilidade da sua subclasse, ok? Lembrando que a habilidade da classe de bardo, ela é a mesma, não importa a sua subclasse, que é a inspiração. Eu não gostei muito desse nome, porque ficou muito parecido com o D&D. Tudo bem que a habilidade é quase a mesma do bardo do D&D, mas se eu fosse o tradutor, eu teria dado o nome de animação, entendeu? Que é a mesma coisa. Tanto que acho que foi esse nome que eu dei no meu RPG. Vamos lá. Os domínios do bardo é o domínio do código e da graça, só que nessa ficha que eu tenho, é uma ficha genérica para qualquer personagem, os domínios ficam na segunda página. Habilidade de fundamento, habilidade de especialização, habilidade de maestria, que é nossas habilidades. Os domínios não tem aonde anotar o domínio. A herança nós já vamos falar daqui a pouco. Vou botar aqui no pronome, só para saber que os domínios são graça e códice, né? Que é codex. Eu vou botar em pronomes, mas é só porque não tem outro lugar para anotar. Ou pelo menos eu não achei ainda os lugares para anotar os domínios. E aqui tem as habilidades de fundação. Mas primeiro vamos a habilidade de ancestralidade e da comunidade, já já. Primeiro a habilidade de esperança, que toda classe tem. Eu vou dar um zoom, deixa eu ver se vai quebrar muito. Aqui tá bom. Tá bom, que é o suficiente, já dá pra vocês lerem bem aqui do lado. A habilidade de fundação é fazer uma cena. Isso é muito legal. Eu vou dar uma copiadinha porque eu não quero reescrever. Fazer uma cena. Você gasta 3 pontos de esperança para distrair temporariamente um alvo próximo, aplicando nele uma penalidade de -2 na dificuldade. Ou seja, é mais fácil acertar um alvo que está distraído. Isso entra aqui, ó, na habilidade de esperança, que não tem muito espaço aqui e normalmente a gente também pode colocar em outro lugar, que eu não vou pôr agora. Enfim, aqui vai dar. E temos a habilidade de classe, que aqui é a inspiração, que uma vez por sessão posso escrever como é que eu inspiro o grupo. No primeiro nível eu dou um D6 para cada personagem, né? A pessoa que está inspirada ganha um D6. E o personagem pode rolar esse dado de inspiração e somar no resultado de qualquer teste de reação ou rolagem de dano. Pode ser um teste, pode ser uma reação ou uma rolagem de dano. Ou seja, não pode ser um ataque para acertar, mas pode ser no dano do ataque. Ou para recuperar... e ele também pode gastar esse dado de 6 lados para recuperar um ponto de pontos de fadiga, que é a saúde mental, ou saúde... é fadiga o nome, igual ao resultado. No fim de cada sessão, os dados de inspiração não utilizados são perdidos. E no quinto nível, não vamos chegar até lá, o D6 vira um D8. Basicamente isso. E essa habilidade, a habilidade da classe, ela entra aqui. Eu normalmente não faço isso, mas eu vou só copiar o texto aqui mesmo e vou colar aqui. Essa ficha que eu tenho, ela é muito boa porque ela tem espaço para colocar bastante coisa. Extremamente não tem espaço para colocar os domínios, mas é aquilo. Essa não é a ficha oficial, tá? Essa é uma ficha que eu peguei no Reddit, numa comunidade, que tem 2 páginas. A ficha oficial, cada classe tem a sua ficha. Eu gostei mais de usar essa daqui. Então estamos aqui. Vamos para a próxima etapa, que é... Só um momento. Opa, passei. Aqui. A classe... Tá, anote o nível, anote os detalhes e a habilidade de classe. Faltou isso também. O meu nível vai ser o nível 1. A classe do bardo. Os detalhes tem a... Caraca, eu vou ter que ir lá de novo na classe do bardo. Eu esqueci de anotar algumas coisas importantes, que tá aqui logo no começo da classe. Aqui, pontos de evasão inicial são 10, pontos de vida inicial são 5, e o item de classe eu posso escolher entre um livro de romance ou uma carta que nunca foi aberta. Então, a evasão é 10, o pontos de vida são 5, que é o que já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um amigo meu, enquanto tava jogando comigo,
ele fazia o contrário, ele marcava os pontos e ele, à medida que ia tomando dano, ele ia desmarcando de trás pra frente. O que é mais fácil de você memorizar, porque tecnicamente são só esses. Você pinta a bordinha da bolinha, esse retângulozinho, você pinta a bordinha do retângulozinho para definir que você tem aquele ponto. Quando você toma dano, você marca o ponto, aí depois você apaga, entendeu? Mas numa ficha em PDF editável, ele fazia desse jeito. Ele marcava os que ele tinha e ia desmarcando. Todo mundo começa com 6 de estresse, não importa a classe. Existem algumas ancestralidades, né, que são as raças, que te dão mais pontos de estresse ou pontos de vida, mas a gente já vai chegar lá na próxima etapa. Então isso, invasão. Aí eu vou escolher a carta que nunca foi aberta. Carta nunca aberta. No caso, de acordo com a história que a gente for narrar, essa carta pode ser de alguém para alguma outra pessoa. Já estou aqui com... Cara, minha criatividade é assim. Eu já tô aqui que o meu personagem tinha o objetivo de entregar essa carta para alguém. Já pode fazer parte da história, beleza? Habilidade da classe, a habilidade da subclasse, né? Que eu escolhi Beletrista, então ele tem duas. Que é Discurso Inspirador, logo na Fundamental, que, uma vez por descanso longo, eu posso fazer um discurso emocionante e inspirador. Todos os aliados, até o alcance distante, recuperam até 2 pontos de fadiga. Ou seja, o discurso inspirador não é no descanso, tá? Uma vez que eu faço, eu só vou poder fazer de novo depois de tirar um descanso longo, ok? Fica um pouco confuso isso aqui no texto, mas explicando é fácil, né? Em qualquer momento eu posso fazer um discurso que todos os aliados que tiverem até o alcance distante, né? Que tem o Daggerheart é corpo a corpo, curta, média, longa, que é o distante, e fora de alcance. Então todo mundo que esteja até distante de mim é afetado. E eles recuperam 2 pontos de fadiga. E eu só posso fazer isso de novo depois de fazer um descanso longo. E a outra é Alma de Poeta. Após fazer um teste para impressionar, persuadir ou ofender alguém, eu posso gastar 1 ponto de esperança para adicionar um D4 na rolagem. Depois que eu já fiz o teste, que eu rolei. Aí, antes de saber se é um resultado. Aqui não explica, mas é antes de saber se foi bem sucedido ou não. Eu posso gastar 1 ponto de esperança para jogar mais um D4 e somar no teste. Essas são as habilidades, habilidade de fundamento, aqui. Discurso inspirador e alma de poeta. Essas são as 2 habilidades do beletrista, né? E o atributo de conjuração do beletrista, se eu não me engano, é a presença, isso mesmo. Isso é um ponto que eu acho que foi uma coincidência esquisita no Daggerheart. Todas as classes têm um atributo de conjuração. Eu acho que o guerreiro não tem, porque ele é uma classe física. O guerreiro não tem. Algumas classes não tem, mas as subclasses todas têm o mesmo atributo de conjuração. O do bardo, tanto o beletrista quanto o trovador usam presença. Não tem uma diferença de uma subclasse para outra, em nenhuma delas. O que poderia ter, por exemplo, o beletrista, ele poderia usar conhecimento ao invés de presença, porque ele é muito mais sobre escrever, sobre criar, do que sobre se apresentar e chamar atenção. O trovador é mais sobre chamar atenção, que ele tem canções, entendeu? E o beletrista nem tanto. As habilidades de domínio, beleza, mas pra subclasse, daria pra fazer essa mudança. Eu faria isso se eu criasse o Daggerheart. Eu faria as subclasses um pouco mais diferentes uma da outra, mas não é um defeito, não é algo tão ruim assim, ok? Com isso a gente já fez a minha primeira subclasse, a subclasse, né, que é o beletrista. Tem aqui a carta do beletrista. Agora vamos para a ancestralidade, que não é segredo nenhum que eu vou jogar de quacho. Mas vamos seguir o livrinho, vamos ver se a ancestralidade é realmente o próximo passo de criação. Quando aparecer aqui, passo 2. Escolha sua herança. Depois que escolher a classe, você define a herança do personagem. Ela é composta de 2 elementos: sua ancestralidade, que é a sua raça, e a sua comunidade, que é o povo de onde você veio, a cidade onde você cresceu, etc. As ancestralidades são essas, todas essas: Anão, Firbolg, Infernis, Clank, Fungril, Katari, Dracona, Galalapa, Orc, Elfo, Gigante, Pequenino, Fada, Goblin, Quacho, que eu odiei a tradução do nome, Fauno, Humano e Símil. Em inglês, essa ancestralidade chama-se Ribbit, né? Mas eles traduziram para Quacho porque Ribbit é o som, é a onomatopeia em inglês do som do sapo. Mas Clank é a onomatopeia em inglês do som de um metal batendo, porque os Clank são robôs. Se eles não traduziram Clank, por que eles traduziram Ribe? Enfim,
Eu não gostei. Eu preferia que continuasse como RB. E essa vai ser a ancestralidade. Eu poderia fazer um mix, pegar duas ancestralidades e unir as duas. Mas não farei isso. Vai ser um RB puro. Quando você une duas ancestralidades, você pode ver que cada cartinha de ancestralidade, assim como a ancestralidade aqui no livro, vou ver se eu acho ela rapidinho aqui. Peg it up, 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 peg it up. Classe. Ah não, a classe vem antes da ancestralidade. Aqui. A ancestralidade tá lá longe. Até eu achar vai ser complicado. Então volta aqui. Vou mostrar na cartinha mesmo. Cada ancestralidade tem duas habilidades. Uma primária e uma secundária. Isso é uma coisa que a tradução estava cometendo um erro muito grande. Porque quando você une duas ancestralidades, faz um mix, você obrigatoriamente tem que escolher a habilidade primária de uma ancestralidade e a secundária da outra. E na tradução eles estavam tentando deixar em ordem alfabética algumas coisas. Então aqui tá certo, anfíbio e linguarudo. São as duas habilidades do Coacho. Mas se eu tentasse unir um Coacho com, sei lá, quero fazer um meio Coacho e um meio Clank, né? Que é a segunda ancestralidade que eu jogaria. Meio Coacho e um meio Clank, né? A primeira habilidade do Clank é projeto intencional e a segunda eficiente. Ou eu pegaria anfíbio e eficiente, ou eu pego projeto intencional e linguarudo. Entendeu? A primeira dessa com a segunda dessa, ou a primeira dessa com a segunda dessa. E na tradução, eu acompanhei a tradução pelo Discord deles, eles estavam cometendo o erro de alterar a ordem dessas habilidades. O que dava pra fazer alguns combos absurdos, porque tem algumas ancestralidades que te dão um ponto de vida e outra que te dá um ponto de fadiga. Aí você faz uma que ganha um ponto de vida e um ponto de fadiga. Sendo que ambas que aumentam atributo normalmente é a primeira. Então, as duas, eu acho que são... Eu não vou saber de cabeça, mas tem uma que ganha um ponto de vida e tem uma que ganha um ponto de fadiga. E dava pra fazer esse combo. Então, a minha ancestralidade é o Coacho. Vou achar ele aqui rapidinho. Tô quase achando aqui. Já achei as ancestralidades. Gribougue, Fongril, Galapa, Gigante, Goblin. Eu acho muito legal os Goblins. Humano, os Infernes, que são bem legais. São tipo os Malebranques do Brancalônia, Catari, os Orcs, os Pequeninos e aqui o Quacho. Acho que é a última, né? Não, ainda tem mais um, o Símio. O Quacho. Aí tem as habilidades ancestral. Anfíbio, que eu posso respirar debaixo d'água. Eu posso respirar e movimentar livremente debaixo d'água. Aí, primeira habilidade... aqui. Por que tem duas linhas? Eu não entendi direito. Aqui. Ah, tá. Então, eu ponho aqui, eu ponho o Coacho nas duas, porque ambas são de... Eu não tô fazendo ancestralidade mista, tô fazendo ancestralidade pura. Coacho e linguarudo, anfíbio e linguarudo. Linguarudo, eu posso marcar um ponto de fadiga pra usar a minha língua, né? Linguarudo. Muito bem. Linguarudo eu posso marcar um ponto de fadiga pra usar minha língua como se fosse uma arma que causa um D12 de dano. Eu ainda posso usar minha língua pra pegar objetos e tal, sem necessariamente pagar um ponto de fadiga. O ponto de fadiga é pra dar um ataque com a língua, que causa D12 de dano. D12 por causa da proficiência. Essas bolinhas que estão aqui do lado direito, debaixo de armas ativas, é o número de dados que eu rolo ao causar dano. É a minha proficiência, para isso que a proficiência serve. No nível 1 você tem 1, no nível 2... Acho que, não sei se você ganha mais um logo quando evolui pro nível 2, ou você tem a possibilidade... só um segundo, pra ter certeza. Bom, eu tô com isso aqui é uma guia de evolução de personagem. E sim, sempre que você atinge um novo patamar, a sua proficiência aumenta um ponto, rapidamente. Então ali, segundo patamar, você ganha um ponto de proficiência e mais uma experiência com mais 2. Aqui você também ganha mais um, e no quarto patamar, você também ganha mais um. Existe a opção de aumentar ainda mais sua proficiência nas melhorias de level. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do level 2 ao level 3 não tem melhoria de proficiência. Do level 5 ao 7 tem... Aqui, ó. Level 5 ao 7. Aqui você pode aumentar sua proficiência em mais um. E no level 8 a 10 você também pode aumentar mais um. Mas você vai gastar uma melhoria de level só para aumentar a sua proficiência de novo. Então, fica aí da sua ideia. Muito bem, seguindo aqui a ordem do livro, só um segundo. Temos a nossa comunidade que tá aqui. Deixa eu pegar o negócio aqui, ó. A comunidade. A comunidade são essas. Aristocrática quer dizer que o meu personagem cresceu numa alta classe ou numa comunidade muito voltada para nobreza, fora da lei. Deixa eu ir
nas comunidades para falar delas, é mais fácil. Aqui, as comunidades. Eu tenho aristocrática, que aristocracia é aristocrática. Quer dizer que eu nasci em vida de elegância, opulência, prestígio, etc. Disciplinada, quer dizer que fazia parte de algum tipo de ordem, de dogma, algum tipo de sociedade muito fechada. Temos a erudita, que é uma sociedade voltada para os estudos, para o conhecimento. A fora da lei, que é autoexplicativa, né? É uma sociedade de ladrões, bandidos, ou que não seguiam muito bem as leis. A marítima, que é uma sociedade que se baseia no mar, no oceano, morava perto da água. A montanhesa, que o nome é autoexplicativo, altos das montanhas, nas fronteiras, em terrenos difíceis. A nômade, que é a que eu mais gosto, que é da comunidade que está sempre mudando de lugar, sempre viajando, sempre andando. E a silvestre, que é a silvestre, que é a comunidade no meio da floresta. E a subterrânea, que é a comunidade escondida nos subterrâneos. Pro meu personagem, eu sempre gosto da Nômade, porque a habilidade da Nômade é que eu tenho uma bolsinha, uma bolsa de objetos que por dia, né, adiciona uma mochila de Nômade ao seu inventário. Uma vez por sessão, eu posso pagar um ponto de esperança para tirar um item mudando e útil para a situação, desde que tenha a ver com o que tá acontecendo, entendeu? Aqui, Nômade. Essas são as únicas cartas que tem cópias veio 2 de cada na caixa do Daggerheart. E aqui tá a cartinha da comunidade Nômade, bem bonitinha, que vai pro meu personagem. Olha, meu personagem já tá se montando. A classe, a ancestralidade e a comunidade. Muito bem, vamos só copiar isso aqui, mochila de Nômade, e botar na minha ficha. Habilidade de comunidade, aqui. Muito bem, eu vou botar aqui no meu inventário a minha mochila do Nômade. E dela eu posso tirar, gastando ponto de esperança, uma vez por sessão, tirar um item de dentro dela. Muito bem, com minhas cartinhazinhas, vamos para a próxima etapa, para criar esse personagem. Depois da comunidade, o Daggerheart ele dá um toque sobre idiomas. Que no Daggerheart normalmente não tem idiomas, todo mundo fala idioma comum, mas dependendo do cenário, o mestre ele pode criar, né, do cenário e dos jogadores, alguns idiomas mais específicos para locais específicos e comunidades específicas, mas mecanicamente ele não trabalha com um sistema de idiomas diferentes. Aí tem a distribuição de atributos, que eu tenho que distribuir mais 2, mais 1, mais 1, 0, 0 e menos 1 nos atributos que são agilidade, força, acuidade. Eu não gostei dessa tradução, deveria ter mantido como finesse, mas botaram acuidade para não ter 2 com F, mas tem 2 com A, então deu na mesma. Acuidade, instinto, presença e conhecimento, esses são os atributos. O Fiore de Monte, eu vou ter 2 de presença, porque além de ser o atributo de conjuração, ou seja, todas as magias, habilidades mágicas dele, eu vou usar esse atributo. O Fiore de Monte, ele é um personagem, ele é alguém que usa muito da aparência dele para conseguir as coisas. Tanto que nessa versão aqui tá finesse, não tá acuidade aqui nessa ficha. O conhecimento dele vai ser lembrar, analisar e compreender. Vai ser 1. Instinto dele, perceber, pressentir, navegar. Vai ser controlar, vai ser 0. O finesse 1, a força menos 1 e a agilidade 0. Pronto. Temos aqui os atributos do Fiore de Monte. Eu nem pus o nome dele ainda. Fiore de Monte. E a herança, ele é um coacho nômade. Herança é a mistura dos dois, tá? Ancestralidade com comunidade. Coacho nômade. Muito bem, temos até agora a ficha do Fiore de Monte. Esse aqui, por enquanto, fechando, não estou usando mais. Que mais? Qual que é a próxima etapa? Depois dos atributos, tem escrever informações adicionais. Evasão, já coloquei. Ponto de vida e fadiga, já coloquei. Esperança e medo. Ele começa com 2 pontos de esperança. Todo personagem, na primeira sessão, começa com 2 pontos de esperança. E o narrador começa com 1 ponto de medo para cada jogador. Esse é um ponto que vai ser complicado de eu equilibrar jogando solo, porque eu vou ter que controlar as 2 pontuações, tanto o medo quanto a esperança. O ponto é, eu vou separar as 2 personas, a persona mestre e a persona jogador. Eu vou jogar solo, mas quando eu tô narrando, eu sou o mestre, quando eu tô interpretando o personagem, eu sou o jogador. Eu vou fazer essa distinção enquanto eu estiver jogando. Bom, eu tive uns imprevistos aqui, mas vamos continuar a criação de personagem. Falta pouco, eu acho. Vejamos aqui. Eu já fiz o passo 4, informações adicionais, esperança e medo, que eu expliquei agora como vai funcionar. Escolha o seu equipamento inicial. Eu posso escolher
Eu uso armas físicas para atacar os oponentes, mas se tiver alguma habilidade de conjuração, como algum suplicação, no caso eu tenho, já que eu sou um bardo, eu tenho presença. Eu posso também usar armas mágicas. Durante a criação de personagem, você pode escolher equipar uma arma principal de 2 mãos, ou uma arma principal de 1 mão e uma arma secundária. Eu já tenho as armas que o meu personagem vai utilizar, porque está na arte dele, né? No Fiore di Monte, se você olhar na arte dele, ele está usando uma rapieira e uma caneta que seria basicamente uma varinha, né? É com essa caneta que ele lança os feitiços dele, né? Que são os feitiços que envolvem texto e tinta, principalmente. E nossa, não é o primeiro personagem que eu faço no meu canal que usa tinta, né? Quem lembra aí do Filadélfio, daquele jogo sobre masmorras, dragões e tal? Também usava tinta como magia. Então, tendo isso em mente, vou lá pegar os equipamentos dele. Aqui tá a lista de equipamentos, essas são as de primeiro patamar, ou primeiro tier em inglês. O sistema ele é separado desses tiers, então tem armas físicas e mágicas de primeiro tier, armas físicas e mágicas de segundo tier, armas físicas e mágicas de terceiro tier, físicas e mágicas de quarto tier. E isso dá uma evolução pro personagem. Muitos desses equipamentos você pode, à medida que você vai explorando, você pode ir encontrando, comprando. As tais armas mágicas já estão nessa lista de itens, tá? E no caso aqui, arma mágica é só arma que usa algum atributo mágico pra acertar. Lembra, o meu personagem ele tem como atributo principal a presença. Entre as armas físicas, a rapieira, que tá aqui, são de primeiro, adaga, arco, montante, rapieira é a última. É a única que usa presença. E tem como habilidade veloz fazer um ataque. Ao fazer um ataque, marca um ponto de fadiga para atingir outra criatura do alcance. Ou seja, eu consigo atacar 2 alvos se eles estiverem perto um do outro. Então aqui na arma primária eu vou colocar isso, né? Que é a veloz. É o nome da habilidade, o nome da habilidade fica aqui. Por algum motivo o nome fica em cima da habilidade embaixo. É uma arma primária, é a rapieira. Ela usa como atributo para atacar a presença, o alcance é corpo a corpo e o dano é D8. Presença, o alcance é CAC, né, corpo a corpo, e o dano é D8, que é o meu número de proficiência em dados. Se eu tenho 1 de proficiência, eu rolo um D8, 2 de proficiência, 2 D8 e por aí vai. O dano é físico, né? Não causa dano mágico, é dano físico. E as armas mágicas, eu quero a varinha, que é a última. Varinha, conhecimento distante, D6-1 mais mágico. Que eu fico na dúvida se eu uso... Aqui, não, desculpa. Aqui é a arma primária mágica de primeiro patamar. Eu tenho que ir para as armas secundárias. Essas são as primárias. A minha primária é a rapieira. Tá, tem que tomar cuidado para não cometer essa gafe. Aqui são armas primárias. Quarto patamar. Agora as armas secundárias. Cadê? Secundárias de primeiro patamar. Posso ter a adaga pequena, besta de mão, chicote, escudo redondo, escudo torre, espada curta ou gancho. A única que usa presença é o chicote. Seria a minha... Eu poderia usar a varinha como arma primária e usar a espada curta como secundária para ser a rapieira. Até faz sentido, tá? Porque a espada curta, ela tem como habilidade de ser arma secundária, dá mais 2 no dano da arma primária. E a varinha dá menos dano que a rapieira normalmente. Mas com a espada curta, isso aumenta o dano. Mas só dá esse dano no ataque corpo a corpo. A varinha, ela tem um alcance maior. Ou posso usar o chicote, né? E fazer com que a caneta seja um chicote de tinta. Não, acho que eu vou usar esse esquema. Vai ser engraçado de fazer. Então, a minha arma secundária é uma espada curta, que no caso vai ser a rapieira, tanto que faz sentido. Lá na imagem, a rapieira tá na mão esquerda. Então, a arma secundária é uma espada curta, agilidade, corpo a corpo e D8. Então, curta, agilidade, CAC, D8, físico. E aqui que fica o tipo de dano, agora que eu lembrei. D8 físico, isso mesmo. Uma mão, ele usa agilidade. Que é um problema que a minha agilidade é 0. Isso quer dizer o quê? Quando eu vou rolar pra atacar, eu somo mais o meu atributo de agilidade que é 0, 2d6 mais 0 pra acertar com a espada curta. Se eu for atacar com a espada curta, coisa que eu não vou, eu vou atacar com a varinha. Mas eu tava realmente pensando em usar a rapieira. Poxa, eu poderia usar a rapieira de arma primária e de arma secundária. O Fiore, ele é capa-espada. Capa-espada. Então, já sei. Tira a arma curta. Vocês vão entender o que eu vou fazer. A arma secundária dele vai ser
a capa dele, da técnica de luta capa e espada. A arma secundária dele, então, vai ser um escudo redondo. Escudo redondo da armadura mais 1, que isso é para representar a capa dele, entendeu? Então, a habilidade é armadura, mais um ponto de armadura. Aqui, escudo redondo, capa. É a capa dele. Força, mas eu não vou usar isso pra atacar, né? Então, força, lembrando que minha força é -1, mas eu não vou usar um escudo pra atacar, né? Mas ele tá aqui, D4 de dano físico. Então é isso, eu tenho mais um ponto de armadura por causa da minha capa, que é o escudo redondo. E esse é um ponto interessante, é você adaptar a skin do jogo pra sua campanha, né? O Fiore de Monte, ele é um bardo que usa bastante magia, mas ele luta capa e espada, como tipo de combate dele. Por causa disso, ele usa a capa como um escudo. Agora faz mais sentido, a espada na mão direita, a capa cobrindo a mão esquerda. Essa caneta é a varinha mágica dele, mas não é um equipamento. Eu não consigo usar ela como uma arma. Ela é só, tipo, as magias que eu usar, que ele vai usando essa caneta. Então é isso. Essas são as armas do meu personagem. Agora uma armadura, né? Uma proteção. Vamos lá para as armaduras. Eu posso escolher o gibão, armadura de couro, cota de malha ou armadura de placas. Apenas essas daqui são as minhas opções no primeiro patamar para começar. Eu pensei muito tempo no gibão porque ele me dá mais 1 de evasão. E eu já começo com 12, mais 1 vai para 13, o que me ajuda bastante. Ele tendo 3 de armadura base, com o meu escudo vai para 4, que é bem legal. Então é isso mesmo, eu vou de gibão. O gibão, aqui eu vou botar os limiares. A armadura é 3, só que o meu escudo dá mais 1 de armadura, ou seja, 4. Isso quer dizer que eu posso marcar 4 desses escudinhos para reduzir o nível de dano. E os meus níveis de dano, o gibão dá 5/11, só que você sempre soma o seu level nisso. Então 6/12. Ou seja, quando o inimigo atacar e acertar o personagem, ele vai rolar um dado, eu tô sem nenhum dado aqui agora, e vai rolar um dado. Vamos supor que rolou um D8. Ele tira 6. Se ele tirasse menos do que 6, eu perco 1 ponto de vida. Entre 6 e 12, eu perco 2. 12 ou mais, eu perco 3. Mas eu posso marcar um escudinho pra reduzir 1 ponto de dano, entendeu? E eu só posso marcar 1 por dano, por ataque que eu recebo, até o limite de 4. Quando tiver 4 escudos marcados, quer dizer que eu já usei tudo que minha armadura tinha pra me proteger. A partir daí, eu não tenho mais como reduzir o dano que eu recebo, entendeu? É assim que funciona. Então põe aqui o gibão. O limiar base dele é 5/11. A defesa base dele é 3. Tô com mais 1 por causa do meu escudo. E o gibão, ele é flexível, que é o motivo pelo qual eu peguei ele. Ele tem essa passiva que aumenta a minha evasão em 1 ponto, entendeu? Aí eu coloco aqui e aqui, só que eu tiro essa parte daqui e tiro essa parte daqui. Pronto. Ele é flexível, que me dá mais 1 de evasão. A evasão do bardo é 10, não é 12, é 10. 12 é o ladrão, o bardo é 10. Foi pra 11. Ai, será que vale a pena? Agora já foi. Deixa aí. Agora já foi. Eu tô ferrado. Tem um personagem. Peguei os equipamentos aqui. Escolho o seu equipamento inicial. Arma, armadura. Outros itens iniciais. Eu começo também com uma tocha, uma corda de 15 metros. Os suprimentos básicos, que é barraca, saco de dormir, rações. Um punhado de ouro, né? O ouro marcado aqui, ó. Uma bolinha, um punhado. E eu tenho também... Eu posso escolher entre uma poção de vida menor ou de vigor menor. Eu vou pegar uma poção de vida... Poção de vida? Não. Vou pegar uma poção de vida menor. Poção de vida menor. Então eu vou ter... cartão aberta e mochila nômade. Além disso, eu vou ter uma tocha, corda 15 metros. Botar tudo junto assim. Suprimentos básicos. Que é barraca... e tal. A poção de vida menor. Nossa, tô com uma dor no estômago. Poção de vida menor, recupera um D4 de vida. Um punhado de ouro, já anotei. A opção exclusiva da sua classe que eu já peguei, que é a carta. Eu não gosto muito desses suprimentos básicos, vou ser bem franco com você. Eu gosto um pouco de gerenciar suprimentos, sabe? Gerenciar os itens. E aqui o Daggerheart, ele dá uma simplificada nessa área. Basicamente isso. Esses são os meus itens. E esses são 2 espaços para guardar armas no meu inventário, porque armas ocupam muito espaço, só pode guardar 2 delas. Ok, crie sua origem, né? Responda algumas perguntas no guia de personagem para determinar sua origem. Há várias ideias para disfarçar a combinação. Isso varia de classe para classe. Tá? Eu precisaria da ficha do bardo, só um momento. Eu cliquei e falei só um momento. Muito bem, estamos aqui na classe do bardo. E as perguntas de origem são essas aqui.
aqui. E de novo tô na opção errada. Essas aqui. E vamos responder as perguntas, certo? Vamos lá. Perguntas da origem. Quem em sua comunidade lhe ensinou a ter tanta confiança em si mesmo? Fiore de Monte, ele era de uma caravana, e nessa caravana, era uma grande família e tal, tinha sempre a pessoa que era o guardião das histórias. E o guardião das histórias, ele contava as histórias e guardava as histórias de todos os membros que chegavam e que partiam dessa caravana. E sempre tinha um guardião das histórias. E o Fiore, ele ia ser o próximo guardião das histórias, ou um dos, que poderia se tornar um guardião das histórias. Acabou que ele não se tornou, ele saiu da comunidade antes, saiu da caravana, mas ele levou todo o conhecimento do guardião das histórias da comunidade dele. Que nome pode ter? Talvez Tavares, eu não sei ainda o nome desse guardião das histórias. Você já se apaixonou? Quem você amava e como essa pessoa partiu seu coração? Não, acho que Fiore de Monte ainda não teve oportunidade de se apaixonar. Você sempre teve admiração por outro bardo? Quem é essa pessoa e por que você a idolatra? Não, a única pergunta mesmo que importa é da comunidade. Responda a quaisquer das perguntas a seguir. Eu respondi a primeira. Quem em sua comunidade lhe ensinou a ter tanta confiança em si mesmo? Foi o Guardião das Histórias. Vou pegar um nome aqui. Vou pegar o nome, primeiro de todos aqui que eu tenho. Eu tô com o meu escudo de mestre de Daggerheart aqui, Ablon. O nome do Guardião das Histórias era Ablon. Ele era um senhor muito idoso, ele era um fauno, né? Aqui, temos a imagem dele quando ele ainda era jovem. Tô só jogando só porque essa imagem estava aqui. E ele era o pessoa que contava as histórias. Na época ele já estava mais velho, isso aqui era quando ele era jovem. E na comunidade, nessa grande caravana que o Fiore fazia parte, era ele quem contava as histórias. Muito bem, temos aí o passado do Fiore de Monte. Tem que ter algum lugar na ficha pra anotar isso? Eu acho que tem. Cartas de domínio, habilidades de maestria, passiva... Não tem, mas vou ter as experiências já. Escolha suas cartas, crie suas experiências, acho que é essa agora, né? Crie sua origem, tá, responde as perguntas, é isso mesmo, crie suas experiências. Como é que funciona o Daggerheart? Daggerheart não tem perícias. Ao invés disso, o seu personagem passou por experiências na vida dele. E essas experiências vão te dar um bônus. Você começa com 2 experiências, com um bônus de mais 2 em cada uma delas. E quais são as experiências do Fiore de Monte? Fiore de Monte, ele fez parte de uma caravana. Então alguma coisa envolvendo caravana. E eu gosto de frases. Amigo da natureza, bola pra frente, conhecimento é poder. Isso aqui é uma lista bem grande de experiências que você pode escolher. Mas o ideal é você criar. Ninguém larga a mão de ninguém, manda ver, lobo em pele de cordeiro, finge até conseguir. Finge até conseguir. Gostei dessa. Isso não é uma negociação. Alguém do seu tamanho. Enfrente alguém do seu tamanho. Tá, ele não é tão pequeno. Nunca mais. Segurar as pontas. Tira de letra. Vem me pegar. A especialidade: acrobata, apostador, atirador de elite, cartógrafo, curandeiro, estrategista, historiador arcano, inventor, mestre dos disfarces. Finja até conseguir. Eu adorei, cara. Adorei. Então vai ser ele. Se finja até conseguir. Eu gostei muito dessa experiência. E a outra, bom, eu quero pegar algo que remeta ele a caravana. Então, é que finge até conseguir já encaixa bastante. Leal, presente vendedor, persuasivo, leitor voraz, trapaceiro. Finge até conseguir já entra nisso. Charmoso, cabeça dura, linguarudo. Ferreiro, fugitivo, golpista, ladrão, mereceu, mercenário. Tem um aqui interessante que eu tinha lido agora, que chamou a atenção. Leitor voraz. Só que eu vou botar devorador de histórias. Seria tipo, ele lê muito, mas ele gosta muito de ouvir as histórias, de entender as histórias, que é o que molda ele. Então, devorador de histórias e finja até conseguir. Finja que consegue até conseguir. É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois experiência. Escolha suas cartas. As cartas de domínio. Isso vai ser bonito em vídeo. Eu posso escolher 2 cartas dos 2 de domínio para começar com o Fiore de Monte. No caso, ele pode ter as cartas dos domínios do Códice, que são essas azuis. São as cartas de magia. Cada carta do Códice é um grimório com algumas magias. Ou cartas de Grace, ou Graça, que são esses rosas aqui, ó, do meio. Que em sua maioria são cartas que envolvem dissimulação, disfarce, manipulação, etc. As cartas iniciais de Grimório são o livro de Iliate, que tem os feitiços
sonolência, Saravada Arcana e telepatia. Peraí, eu acho que dá pra colocar as cartas aqui no vídeo. Só um segundo. Essas são as minhas opções de cartas. Entretanto, eu já tenho que alertar aqui que essas cartas estão levemente erradas, essas que vocês estão vendo aqui. Porque essa é uma tradução feita por fãs. A carta final, por exemplo, Encantar ficou como Enfeitiçar. Enganador Hábil, essa cartinha aqui tá com o nome de Dissimulação agora. E deixa eu ver outras que mudou. O livro de Tifar chama Selvagem... os feitiços dentro dos grimórios não estão tão diferentes. É mais o nome de algumas cartas aqui de graça. Os outros estão certinhos, né? Eliat, Tifar e Ava continua igual. Quer dizer, não tão igual, porque o texto de Ava aqui tá enorme, sendo que na carta não é tão grande assim. Né? Vou até mostrar para vocês. Propelir, armadura de Tava, estaca de gelo, o de Ava, o livro de Tifar, chama selvagem, mão arcana e névoa misteriosa. Eu gosto muito de mão arcana. Saraivada Arcana. Todos uns têm um feitiço de ataque, um feitiço de efeito e um terceiro feitiço situacional. Por exemplo, livro de Eliat, Sonolência, que é um feitiço de efeito para fazer os outros dormirem. Saraivada Arcana, que é um tiro mágico, né, um ataque mágico. E Telepatia, que é um feitiço situacional. O livro de Tifar, que é o que tá mais me dando vontade de ter, que mais combina com ele, é Chama Selvagem, que é um ataque de fogo, né? Que seria o feitiço de ataque. Tô com ele aqui, ó. Que é o Tifar do meio ali. Mão Arcana, que conjura uma mão mágica idêntica à sua, da forma e tamanho de um ponto à distância. No caso, eu imaginaria o Fiore de Monte botando a mão dele, passando a caneta em volta, tirando, e essa mão indo. E a névoa misteriosa, que o Fiore, ele simplesmente colocaria tinta, enchendo assim o papo, sabe? E uma névoa misteriosa de tinta, né? Faça um teste de conjuração... Dificuldade 13 para conjurar uma névoa densa que fique em uma área estática, dentro do alcance. E a chama selvagem seria uma magia mesmo, que ele teria que fazer um desenho no ar e disparar o fogo, né? Teste de conjuração contra até 3 adversários corpo a corpo. Chamas irrompe da sua mão, alvos são atingidos. Ah, tá. Ele encheria a mão de tinta, a tinta ficaria extremamente quente, ele só ia passar a mão queimando a todo mundo que estivesse perto. Primeiro que escolhi, livro de Tifar. Vai ser uma das cartas que eu gostei demais, combina com o Fiore de Monte. E a próxima vai ser uma de graça. Enfeitiçar que aqui tá como Encantar. Faça um teste de conjuração contra um alvo próximo em um sucesso. Próximo. Em um sucesso, ele fica temporariamente enfeitiçado. Enquanto estiver enfeitiçado, a atenção do alvo se fixa em você. O campo de visão dele se estreita e todos os sons além da sua voz. É um pouco parecido com uma habilidade que eu já tenho por ser beletrista, né? Que é o discurso inspirador, não. A alma de poeta. Você pode fazer um discurso emocionante e inspirador. Não, eu tinha uma outra habilidade. Cara, não tenho. É do Trovador, eu acho. De chamar a atenção. De simulação, eu posso gastar um pouco, que aqui tá com Enganador Hábil. Eu posso gastar um pouco de esperança para receber vantagem um teste de enganar ou fazer alguém acreditar em uma mentira que eu tô contando. O que comba com o meu alma de poeta, que eu também posso gastar uma esperança para ganhar um D4. Seria um combo essas duas juntas. E palavra inspiradora, suas palavras são imbuídas de poder após um descanso longo. Coloque um número de marcadores igual à sua presença nessa carta. Ao falar com um aliado, vou pegar de simulação. É o que mais parece, assim. Porque o outro é para atrair atenção. O alvo fica focado em mim. E eu posso gastar um ponto de fadiga pro alvo também gastar um ponto de fadiga. Tipo, ele fica muito focado em mim. Eu fiquei entre essas duas. Enfeitiçar, né? Que aqui tá como Encantar e Enganador Hábil. Mas pra jogatina, eu acho que eu vou pegar Enganador Hábil. Vai ser bastante interessante. Ok. Caso vocês queiram saber, deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Deixa eu tirar essas cartas da frente e mostrar pra vocês isso daqui. Isso aqui eu peguei no Reddit, mas explica muito bem. Esse pergaminhozinho aqui. Isso daqui são as cartas de domínio que você vai ter ao longo da sua jogatina de Daggerheart. Você vai ter suas cartas de ancestralidade, que no caso aqui é o Coacho e o Nômade, né? Que são suas cartas de herança, né? Que são a sua ancestralidade e a sua comunidade. Essas daqui. Você vai ter a sua carta de subclasse, no meu caso é a carta de beletrista. São 3, porque são 3 níveis, né? Fundação, especialização e maestria. Isso não conta pra sua mão. Essas 3 cartas aqui, elas são você. Elas não contam pra sua mão. Agora, pra sua mão, pro seu loadout, como tá escrito ali, mas é sua mão,
você pode ter 5 cartas. Eu comecei com essas duas. À medida que eu vou passando de level, eu posso ganhar mais cartas. Existe uma subclasse de mago que começa com 3 cartas, que ele começa com uma carta a mais, logo no nível 1. Aí no nível 2 eu pego mais uma carta, no nível 3 eu pego mais uma, no nível 4 mais uma, mais 5. E eu vou pegando sempre do meu nível ou menor. Dessas que eu não peguei do nível 1, no nível 2 eu posso pegar se eu quiser. Mas eu também posso pegar as de nível 2, que tem uma de graça de nível 2 muito legal, que eu vi na versão em inglês. Deixa eu ver, tem Não Minta Pra Mim, mas não é essa, é a que tá com o nome de Insolência, mas em inglês é Troublemaker, fazedor de bagunça, né? Que eu acho muito legal, que é pra você dar dano na fadiga do inimigo com essa carta. Mas isso é de nível 2, eu tô avançando demais. Então, essas são as cartas que eu peguei. O livro de Tifar e a Dissimulação, que vai combar bastante com a minha alma de poeta, que é uma habilidade do beletrista, da fundação do beletrista. Eu tenho que botar na ficha, né? Já vai. Caso vocês não saibam, todas as cartas estão sim no livro base também. Isso é um erro que eu vi lá no vídeo do cara do RPG. Eu gosto muito dele, tá? Isso não é nenhum ataque de nenhuma forma. Mas no vídeo que ele fez do unboxing, ele falou que o legal de ter as cartas é que não precisa ter as magias no livro. Mas tem as magias no livro. Todas as cartas estão dentro do livro. Aqui no finalzinho, de forma bem resumida. Todas as cartas. E aqui que eu vou copiar pra não ter que escrever. Tá aqui. Dissimulação logo a primeira de graça. Eu vou copiar só esse texto aqui. E ele tem 0 de custo de troca. Custo de troca é o quê? Lembra que eu só posso ter 5 cartas na mão? Se eu tenho 5 cartas na mão e mais algumas guardadas, para eu trocar uma carta da mão pela carta guardada, eu pago pontos de fadiga igual ao custo de troca da carta. Esse tem custo de troca 0. O Palavra Inspiradora tem custo de troca 1. Ou seja, eu pago 1 ponto de fadiga para poder trocar essa carta. Lógico, eu não pago isso se eu tiver num descanso. Durante o descanso, você não precisa pagar, né, para trocar. Então, o custo de troca vai ser sempre assim, entre 0. Vou arrumar desse jeito. Pronto. Aqui são minhas cartas de domínio. Beleza, beleza, beleza. Tá aqui, de simulação. E vou pegar também o do Tifar, que é nos azuizinhos. Amarelo e códice azul. Livro de Tifar. Aqui. Nossa, é muito texto. As cartas de códice são todas muito texto, como vocês podem perceber. Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-C. E essa tem custo de troca 2. É bem mais cara para trocar os grimórios. Então, livro de Tifar. Troca 2. O feiticeiro, tem umas cartas do feiticeiro. Eu acho que é uma habilidade de subclasse também, que se você pode descartar cartas. Basicamente guardar elas, tirar elas da sua mão e em troca ganhar alguma coisa com isso. Entendeu? Chama Selvagem, que é pra dar uma queimada na galera. Show. Mão Arcana, que é uma mão mágica, basicamente. E a Névoa Misteriosa, que é pra pessoal nem ver o que tá acontecendo e que dia foi isso. Basicamente isso. Pronto, essas são minhas cartas de domínio que eu começo. Muito bem, continuando a nossa criação de personagem. Só um instante, eu acho que é na página 13. Isso mesmo. Aí vai descendo, descendo. Equipamento inicial, experiência, escolha suas cartas, crie seus vínculos. Não vou criar os vínculos porque só tem um jogador. A ideia do vínculo é a seguinte, deixa eu voltar lá, acho que acabou, né? A última é criar o vínculo, sim. A última coisa é criar o vínculo. Mas por que eu não vou criar vínculos? Porque eu tô jogando sozinho. Quando você tá jogando com outro jogador, você tem isso aqui. Lembra das perguntas de origem? Logo embaixo tem os vínculos, que é isso aqui. Faça uma das perguntas a seguir ou invente as suas para personagens dos outros jogadores responderem. Como você percebeu que seríamos grandes amigos? O que eu faço que irrita você? Por que você segura minha mão à noite? Eu gosto dessas perguntas de vínculos, que é bem legal. Mas eu vou estar jogando solo, então eu não vou usar as perguntas de vínculo. Acabou que esse é o meu personagem resumido em cartas. São essas cartas aqui. E essa ficou sendo a ficha do Fiori di Monti. Cheio de coisa. Bem informativo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco puxado? Ficou um pouco puxado, mas eu aguardo vocês na campanha no diário de Fiori di Monti, a minha campanha solo de Daggerheart aqui no canal Ratoruja, e que toda campanha eu sempre tento fazer alguma coisa diferente nos vídeos, né? E nessa eu vou usar miniaturas de papel. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, até a próxima nesse mesmo canal. E terminar do jeito que eu sempre termino, muda pra essa câmera aqui e falou!